Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme Bacurau. Este filme é de 2019 e tem argumento e realização de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho. O nome de Kleber Mendonça Filho não me soa estranho, então eu fui pesquisar um bocadinho e constatei que ele foi também realizador do filme Aquários, de 2016. É um filme muito bonito, de que eu gostei muito, e tem como protagonista a atriz Sónia Braga, que entra também neste filme, no Bacurau, mas que não é a protagonista. No meu entender, não existem protagonistas neste filme, mas existe um espírito, que é o espírito de Bacurau. Então, Bacurau é uma localidade. É o que nós aqui em Portugal chamaríamos de aldeia. Pronto, tem poucos habitantes, é uma comunidade, neste caso, bastante coesa. Estou a fazer o gesto e não me está a vir a palavra à cabeça. Unida, é uma comunidade bastante unida. Quando o filme começa, nós vamos numa carrinha que transporta água. Carrinha não, aquilo é um caminhão, cisterna, pronto, que transporta água para Bacurau. Vai um senhor ao volante, o motorista, e ao seu lado vai uma mulher com uma bata branca, que ela diz que é uma espécie de um amuleto, porque ele estranha ela ir com a bata branca, e parece-me que se conhecem. E eles até param a meio do caminho e olham para o que parece ser uma barragem, aparentemente. Há uma questão contenciosa qualquer em relação à barragem, ao uso da água, e por isso é que se terá de transportar a água até Bacurau, nesse caminhão cisterna, e fazer essa gestão da água. E depois eles continuam a viagem, chegam a Bacurau entretanto. Ela passa por um senhor que também a reconhece e que lhe dá uma semente. Dá-lhe uma semente para a boca e ela toma a semente. E é assim um momento estranho, que tu não percebes bem o que é que significa. Aliás, eu devo dizer, eu acho que houve muitas coisas aqui que me passaram ao lado. Eu não sou brasileira, portanto falta-me esse lado cultural também. E suponho que estamos a falar de uma aldeia do interior, de uma localidade do interior, acho que é do Nordeste brasileiro, que é uma realidade que eu desconheço completamente. E depois, ainda por cima, eu pessoalmente não sou uma pessoa... não tenho muitas raízes rurais. Já as minhas avós são muito urbanas, nasceram na cidade, viveram em cidades, etc. Então, eu não tenho tanto essa ligação familiar, que é depois como se passam as histórias e como se passam algumas dessas simbologias, desses signos. Eu sinto que tenho uma lacuna grande nesse lado. E o pouco que sei do que tem a ver com a cultura portuguesa, porque depois não tem nada a ver com a cultura brasileira, quer dizer, não tem nada a ver. São outras, é uma cultura diferente, não é? Apesar de nós termos este vínculo da língua. E então, o pouco que eu sei da cultura mais portuguesa rural vem de amigos cujas avós vivem na aldeia, amigos que viveram eles próprios na aldeia, e então eu vou ouvindo essas histórias através deles também. Não tenho assim muitas histórias, estou a ver se me lembro, porque os meus avós tinham uma casa numa aldeia, tinham e têm. Estava a ver se me lembrava, mas não me lembro assim de muita coisa. São mais histórias que eu ouço em segunda mão. E então, só para... Eu acho que é um bocado uma espécie de eu me justificar, porque provavelmente não apanhei metade deste filme. Se calhar é só por isso que eu estou com esta conversa, mas realmente senti um pouco essa falta de ligação. E depois, quer dizer, não é falta de ligação, é falta de entendimento. Senti que às vezes me falhava qualquer coisa. E é um universo que é muito comunitário. É muito comunitário. Que é uma coisa também que não se sente tanto na cidade. Uma pessoa tenta recriar isso com a família e com os amigos, mas é diferente quando toda uma localidade ou toda uma aldeia tem esse sentido de comunidade. Acho que é bastante diferente. Enfim, passada esta pequena introdução, esta mulher chega à aldeia, este velhote dá-lhe aquela semente e é esse momento um pouco estranho, e ela vai para uma casa onde aparentemente está a decorrer um funeral da sua avó. Ela deixa lá uns medicamentos e pronto, e nós temos logo essa noção da reunião das pessoas na aldeia, da reunião entre todos. Há também uma presença da tecnologia, porque há os telemóveis, há
um tablet, a da altura vê-se um tablet, e é muito engraçado porque, apesar de nós sabermos que nas aldeias também existem estas tecnologias, não é? É sempre um pouco estranho, parece muito contraditório nestes sítios em que as casas têm um ar assim tosco, em que estás no meio da floresta, ainda por cima, naquele caso, uma floresta tropical ou uma paisagem mais tropical, frondosa, etc. Luxuriante, essas coisas todas, e de repente vês um telemóvel, vês um tablet. E depois há um senhor também que é uma espécie, parece uma espécie de pastor, está a dizer uma oração, mas com um microfone, e depois estão as imagens da senhora que faleceu a passar, e as pessoas estão muito chorosas e muito tristes, pronto. E há lá também, a dada altura, uma situação de confronto com uma das habitantes da aldeia, que nós depois ficamos a saber que é a médica da aldeia, que é interpretada aqui pela Sónia Braga, que chega e está bêbada, completamente bêbada, e pronto, e começa para lá a gritar assim uns impropérios, está muito alterada, está muito chateada, está... Depois acho que dá para perceber que é um bocado de desgosto também, ali misturado, mas inicialmente é só muito estranho e as pessoas ficam assim um bocado incomodadas com aquela manifestação. E vem o filho da senhora que faleceu, e que é depois o professor, ficamos a saber, o professor lá na aldeia, que é muito solidário. Ele não entra em confronto, não, ele reconhece e vê aquilo como a dor desta personagem, eu não me estou a lembrar do nome da personagem, da médica, e pronto, e ela vai-se embora e o funeral decorre normalmente. Depois há a chegada de umas prostitutas, ou de uns prostitutos, porque há um homem prostituto e há duas mulheres também, portanto há a chegada delas e é uma ocasião também, não é? Porque eles chegam e nós vemos-los a chegar, a montar o estaminé, tomarem banho, e a publicitarem que já estão na aldeia, etc. Se bem que nós percebemos mais para o meio que não é preciso publicitarem nada, porque dentro da aldeia há uma rede de comunicação já bastante desenvolvida e bem oleada, em que eles comunicam uns com os outros seja por telemóvel, seja por, como é que se chama aquilo, walkie-talkie, pronto, acho que a dada altura há um walkie-talkie, agora não tenho a certeza se é um telemóvel. E publicitam, é uma coisa natural, tudo bem, não é? E a dada altura aparece o que será o equivalente a um presidente da Câmara, portanto ali do distrito, e aparentemente aproximam-se as eleições e ele vai lá fazer um bocadinho de propaganda para votarem nele. Mas ele chega à aldeia e não está lá ninguém, porque estão todos dentro de casa. Ele passa por um ponto logo no início da aldeia, que será tipo o ponto de controle, e a pessoa que está nesse ponto de controle, está lá um casal, e ela diz... não sei o que, ele está a chegar, sei lá, avisa o pessoal. Então, estão todos no mercado, na aldeia, de repente desaparecem todos, arrumam todas as coisas e tal, desaparecem da vista, e o presidente da Câmara, vou chamar-lhe assim, chega lá e com o seu megafone e tal, um janota, não é? Assim, todo aprumado, com o fatinho, com uma secretária que está com os folhetos junto dele, mais um motorista e uma espécie de segurança, qualquer coisa assim. Ele tem uma entourage, pronto, com que vai lá à aldeia. Fica um bocado incomodado por perceber que não está lá ninguém, mas ele sabe que as pessoas estão dentro de casa, dirige-se a elas, etc. Portanto, é uma figura bastante hostil. Percebe-se que já houve qualquer coisa que se passou entre ele e a aldeia e acho que é muito óbvio que será uma questão de negligência, não é? Um bocado de... Ou seja, não atender às necessidades que eles terão, etc. Portanto, foi isso que me passou a mim. Portanto, é um homem negligente. Depois, ainda por cima, é um burguês, porque levam uns livros, a educação, para a aldeia, mas despeja-os com um daqueles caminhões das obras, que às vezes despejam areia para os espaços de construção. E ele faz isso, mas é com livros todos estragados, livros velhos, livros do que seja, mas isso ainda é naquela, mas a maneira como os despeja na praça lá da aldeia, quer dizer, é muito clara a falta de consideração que ele tem pelas pessoas da aldeia, pela educação das pessoas da aldeia, quer dizer, acho que figurativamente é isso que está ali simbolizado, não é? E deixa também lá uns medicamentos e comida que depois constatam que está fora do prazo e não sei o quê, porque depois o que é que eles fazem? Ele vai-se embora. Antes de se ir embora, esperem, ele leva uma prostituta com ele. Sim, uma das prostitutas. E ela vai claramente assustada e contrariada, não quer ir. E até a maneira como a levam, que é assim com uma mão assim atrás do pescoço, tipo assim, empurrá-la,
Aquilo é um bocado impressionante. Pronto, aparece a médica que está preocupada com a rapariga e não quer que ela vá, mas ele quer lá saber, não é? E leva. Portanto, acho que dá para perceber um pouco que ele terá algum tipo de ascendente sobre as pessoas da aldeia. Portanto, não é só... Eles são hostis para com ele, mas não batem de frente. Pronto. E depois ele faz isto, que é um bocado... levar a rapariga como uma espécie de mercadoria, serve-se. Chega lá, larga umas coisas e depois serve-se um pouco da aldeia. Assim, achei uma cena um bocado violenta. Este filme é um bocado violento, mas para mim esta é das primeiras imagens mais... das primeiras cenas mais violentas do filme. E ele vai-se embora e leva a prostituta com ele. Pronto. E começam as pessoas todas a sair de dentro das suas casas, eles reúnem-se numa praça para dividirem a comida, os medicamentos, e nós percebemos que a comida está toda fora do prazo e que aqueles medicamentos, porque a médica diz de género, ouçam, vocês sabem como é que estes medicamentos vos deixam-nos todos atordoados e meios assim grogues e tal, mas pronto, vocês é que sabem. E então, quer dizer, ele não só não quer saber, como depois também quer deixá-los meios zonzos e meios, enfim... se calhar meio grogues para não se aperceberem das porcarias que ele faz, ou do que ele não faz, ou o que seja, não é? Que sejam mais fáceis de manipular, ou mais fáceis de levar, etc. Que nós podemos comparar com outras formas de como nós somos manipulados também aqui, não é? Que é uma manipulação se calhar mais subreptícia e mais camuflada, e que ali parece assim uma tentativa de uma manipulação um bocadinho mais forçada. Não é? Por indução química. Mas estes aldeões, eles não são parvos. Eles não são parvos nenhuns. E nós depois percebemos também que há uma espécie de um rebelde que está escondido, que é daquela aldeia, que fez alguma coisa contra o sistema, não é? Que está escondido. Temos um outro que habita na aldeia e que terá contacto com esse rebelde. E pareceu-me que essa questão dessa rebeldia e daquilo que foi feito teria a ver com a questão da água. Foi isso que eu percebi. Portanto, nós temos aqui muitas personagens, muitas pessoas diferentes. Temos a senhora que toma conta do museu etnográfico, de que eles têm muito orgulho com a história da aldeia. Temos a senhora que tem o café, que é uma senhora assim... Ela aparece assim mais para o meio do filme, mas dá assim uma sensação de ser bastante destemida e desafiadora, e eles todos passam um pouco esta imagem. Portanto, entre eles existe essa coesão e essa unidade e essa união, e quando as coisas começam a ficar complicadas, porque isto depois começa a ficar complicado, percebe-se ainda mais esse sentido de comunidade que eles têm. Eu quando ouvi falar do filme, era qualquer coisa do género, uma cena alucinada, uma coisa não sei o que mais, que mete ovnis e tal. E eu assim, bom, ok, vamos ver o que é que eu acho disto. Mas a verdade é que, eu não vos vou dizer porque esta apreciação não tem spoilers, mas eu vi o filme e não achei que seria um cenário impossível, aquilo que é retratado ali. Aliás, eu fiquei até mais surpreendida porque senti, o que eu senti no filme foi, isto era perfeitamente possível. Se é que já não aconteceu. Sei lá, é uma coisa que já não me surpreende. Então fiquei um bocadinho assustada por perceber isso. E, enfim. Mas não quero ir muito por aí porque senão depois estrago isto para quem ainda não viu o filme. Então onde é que se dá assim o ponto de viragem neste filme? Quando é que as coisas começam a ficar estranhas, muito estranhas? É quando aparece uma família de uma fazenda ali perto morta. Casal, filho, sei lá, empregados, etc. Tudo morto. E ao mesmo tempo que isto acontece, aparecem 2 motoqueiros lá na aldeia, brasileiros. Mas a forma como eles se movimentam lá e a maneira como falam com os aldeões, eu nem falo daquela, às vezes, sobranceria que aqui em Portugal também acontece, sei lá, as pessoas que vêm à província, e eu já nem digo a aldeia. Eu digo mesmo virem de Lisboa, que é a capital, cá em Portugal, para aqui, Viseu, que não é uma cidade pequena, pronto, é bastante menor do que Lisboa, mas virem para aqui e falarem daqui, isto é a província, mas de uma forma sobranceira. Pronto, e eu não falo só disso, portanto, eles fazem isso,
como aqueles que vêm do Rio de Janeiro e vão para essa aldeia. Era do Rio de Janeiro, acho eu, que eles vinham. Acho que era isso. E que pronto, e que usaram a aldeia como uma espécie de pit stop. E a forma como falam isso é um pouco sobranceira, mas há outras coisas na atitude deles que é estranha, depois também há uma ou outra atitude que eles têm que nós ficamos, epá, o que é que está aqui a passar? Quem são estes? De onde é que eles vêm? Para onde é que eles vão? E então começamos a estranhar o comportamento deles e as suas atitudes. Mas os aldeões são espertos, eles estão atentos, portanto, isto que está a acontecer, eles vão, eles perguntam, eles enfrentam, eles não têm problemas em perguntar quem são vocês, onde é que vêm, para onde é que vão, mas porquê? E fazer questões assim para ver se eles se enrolam. E isso é muito interessante, porque eles depois começam a ficar um bocadinho atrapalhados. Há também uma outra situação que surge a dada altura na escola, antes de chegarem estes motoqueiros, que é o professor constatar, enquanto estava a dar uma aula aos alunos, com um tablet a mostrar o Google Maps ou uma coisa assim, e a-lhes mostrar onde é que estava a aldeia, e não encontra a aldeia no mapa. Ela não está assinalada no mapa. E ele estranha aquilo. Já o que é que está aqui a passar? Pronto, enfim, usam um mapa lá na sala, um mapa não digital, portanto um mapa físico, para mostrar, mas também acho que esse é talvez o primeiro momento em que nós percebemos que alguma coisa se passa, não é? Obviamente. É claro que, como eu já tinha lido algumas apreciações antes, eu já sabia que ia haver qualquer coisa um pouco estranha, mas no fim eu não achei aquilo assim tão estranho. A verdade é essa. A verdade é essa. Pronto. Mas como aparece uma espécie de... parece um OVNI também, que anda a seguir um daqueles senhores que a dada altura saiu do mercado, quando aparece o Presidente da Câmara, depois ele vai para a casa dele, portanto não ficou na aldeia, mora um bocadinho afastado, e está um OVNI a ir atrás dele e ele acha aquilo assim muito estranho e tal. Mas ao mesmo tempo, as personagens, as pessoas desta aldeia são... não se assustam facilmente, quer dizer, não... É isso. É isso, portanto, eu se visse aquilo, se estivesse no meio do mato e visse aquilo, eu apanhava o susto da minha vida, mas ele não parece estranha, mas não parece muito assustado com aquilo. E pronto, e então lá está, aparecem aqueles motoqueiros, descobre-se que isto é tudo um bocado simultâneo, descobre-se que foi morta aquela família na fazenda, enviam-se 2 aldeões para ver o que é que se passa lá. E então as coisas começam-se a desenrolar a partir daqui, começam a ficar um bocado mais violentas a partir daqui. Eu não vou contar mais, porque não quero estragar a experiência se alguém for ver. Agora, se calhar já estraguei um bocadinho. Mas também, quem vem ver uma apreciação antes de ir ver o filme, está-se a sujeitar. É só o que eu tenho a dizer. Bom, eu gostei muito do filme, achei muito rico, achei que, lá está, apesar de ter muitas personagens, elas são todas bastante... sustentadas, funcionam bem sozinhas, mas funcionam sobretudo em conjunto umas com as outras. E acho que é isso, acho que ali está, lá está, a personagem principal é a comunidade e a forma como eles funcionam e como eles se unem para defender aquele pedaço de terra e as suas casas e a sua vida e o seu modo de viver também, acima do que quer que seja, e não têm medo. Há uma personagem que tem um bocado de medo e pronto, e não toma a opção mais acertada e depois a coisa não corre assim tão bem, mas pronto, enfim, somos humanos, não vamos julgar, não é? Pronto, isto é um filme. Enfim. Portanto, eu aconselho-vos a que vejam, eu gostei muito, é isso. Gostei da força, acho que é um filme que inspira isso, inspira a ação, inspira a força, inspira... Eu não digo a ação violenta, não é? Pronto. Mais no sentido figurativo, da união. E pronto, mas também ao mesmo tempo estarmos conscientes de que existem forças maiores do que nós e então como é que nós podemos mover para vivermos com elas e mantendo-nos fiéis a nós mesmos também, que eu acho que é um desafio muito grande. Se calhar sempre foi, mas sinto que é um desafio muito grande agora. E pronto, a minha apreciação acabou por aqui. Aconselho-vos a que vejam o filme. Espero que se estejam a manter, enfim, seguros. Esta história do Covid é um bocadinho assustador, eu não vou dizer que não. Eu acho que temos que pensar mais como comunidade, lá está, como Bacurau, que é esta ideia de aquilo que nos pedem para fazermos, não é? Esta da quarentena, de estarmos mais resguardados, termos estes cuidados todos, é para proteger aqueles que estão mais frágeis, que em apanhando o vírus poderão ter e sofrer consequências muito graves, para além também de proteger o nosso sistema de saúde que
eu agora estou a falar em Portugal, pronto, que não atende só a estes casos, atende outras pessoas que já estão doentes, que já estavam doentes, que vão adoecer de outras coisas, enfim. Então, a mim inspirou-me também nesta questão da comunidade, funcionarmos como uma comunidade e proteger-nos uns aos outros também. Fico um bocadinho destroçada quando acontecem estas coisas das pessoas irem aos supermercados e esvaziarem prateleiras, enfim, quando não é preciso, se cada um levar aquilo de que precisa para si, não esvazia nada, continua a ver para os outros, então, enfim, fico só um bocadinho estressada quando isso acontece, mas sei que não é a realidade para todas as pessoas. O problema é que bastam poucos fazerem isso para depois darem cabo do stock para toda a gente, enfim, portanto vamos tentar manter a calma. Para mim, a minha vida não mudou muito, na verdade, porque eu, como freelancer, eu faço muito trabalho de casa, a partir de casa, mas continuo a ir às compras quando preciso de comida e tal, tento ter aqueles cuidados de, assim que chego a casa, vou logo lavar as mãos, tentar não tocar na cara enquanto ando na rua, manter alguma distância das pessoas e não cumprimentar as pessoas com 2 beijinhos e essas coisas, que é uma coisa que é muito comum cá em Portugal, e os abraços e tal, portanto, nada disso nos próximos tempos e pronto, vamos tentar manter seguros e se calhar aproveitar, para quem a sua situação mudou bastante, aproveitar para fazer aquelas coisas que nunca tínhamos tempo para fazer, ler, ver os filmes, escrever, falar com alguém, ligar. Nós hoje temos as ferramentas digitais, que é um privilégio muito grande podermos ter naquela ferramenta o sítio para trabalharmos e o sítio para nos distrairmos também. Portanto, vamos aproveitar isso. E pronto, e falar com os amigos, ligar, saber se está tudo bem, Skype, chamadas Skype, essas coisas. Para também nos irmos entretendo uns aos outros. E enfim, vamos ultrapassar isto, de certeza. Então vá, até à próxima e tchau, tchau!